Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel da paróquia de Santa Bárbara. Hoje é dia 1º de junho, terça-feira. Somos convidados a refletir o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quem não tem autoridade verdadeira sempre manda recado. Quem não tem argumento, quem não tem um bom caráter, sempre manda recado. Manda que outros possam ir em seu lugar, não vão pessoalmente, porque são covardes, têm medo, insegurança e dúvidas no coração. E as autoridades sabiam muito bem que não conseguiriam apanhar Jesus em nenhuma palavra, não conseguiriam arrancar de Jesus nenhuma palavra que fosse contraditória, errônea, uma palavra má. E então eles enviam mensageiros, fariseus e partidários de Herodes, para provocar Jesus. Eles não vão até Jesus para procurar a verdade, porque eles mesmos já tinham seus preconceitos, suas próprias verdades, e não queriam acolher a verdade que era realmente a única que deveria ser encontrada, a pessoa de Jesus. E quando então chegaram, disseram a Jesus com elogios para bajular Jesus. Muito cuidado com os bajuladores. Mestre, sabemos que tu és verdadeiro, que não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Diz-nos, pois, é lícito ou não pagar imposto a César? Devemos ou não pagar o imposto? Essa é uma pergunta que deveria colocar Jesus em grande dificuldade. Por quê? Porque Jerusalém, o território de Jesus, era dominado pelos romanos, era explorado, colonizado pelos romanos. E os judeus eram obrigados a pagar grandes taxas de impostos a Roma. Não pagar simbolizava revolta e rebeldia. Pagar simbolizava escravidão, servidão. Simbolizava que as pessoas estavam concordando com aquilo que o imperador estava dizendo. Então, qualquer resposta que Jesus desse, ele estaria entrando em grande dificuldade. Mas Jesus, percebendo a hipocrisia e a maldade deles, respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nesta moeda? Eles responderam: De César. César era aquele que era o grande rei do povo romano. Era o Augusto, aquele que era o Filho de Deus, aquele que governava Roma com o poder da divindade e com o poder do exército. Então, por isso sua figura estava escrita na moeda. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que significa dar a César o que é de César? O que é de César são os impostos, o que é de César é a violência, o que é de César é a corrupção, a ganância, o poder, a maldade. E o que é de Deus? O que é de Deus é o amor, a bondade, a misericórdia, a acolhida, o nosso dízimo, a nossa fé, tudo aquilo que nós conhecemos dos nossos pais, da nossa catequese, pelo ensinamento de nossa Igreja Católica. Então é preciso dar a Deus o que é de Deus, dar a Deus o nosso coração, o nosso tempo, o nosso serviço, separar uma coisa da outra, porque o bem e o mal não se misturam. Então, quem é de Deus, ofereça as coisas de Deus. Quem é de César, da maldade, ofereça
as coisas da maldade. É preciso tomar uma decisão. Não podemos ficar em cima do muro. Precisamos fazer escolhas. E os partidários de Herodes e os fariseus, ficaram admirados com Jesus. Se calaram, não tiveram argumentos para encontrar em Jesus alguma razão para condená-lo. Jesus utiliza da sua sabedoria do Espírito para derrubar aqueles que são seus inimigos. Não se utilizou de armas, não tinha exército. O exército de Jesus eram os pobres, eram os discípulos, os aleijados, os cegos. Jesus não se utiliza de armas. A sua arma era a sua palavra, a verdade, a sua união com o Pai. Por isso Jesus sempre saía vencedor, até o dia em que as autoridades utilizarão de violência para calar aqueles que não poderiam calar, para tentar oprimir aquele que era impossível de ser oprimido. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã, abençoe seu dia, te dando muita saúde, muita paz, e um mês de junho muito abençoado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.